Oi, gente, vim conversar com vocês e contar um pouquinho sobre como eu consegui criar um hábito de leitura pra mim. Tudo aconteceu meio que de repente, porque começou na época que eu tava na faculdade, provavelmente foi o que? Foi 2020... Lembrei, em 2023 eu comecei a fazer a faculdade de gestão de recursos humanos EAD, né, totalmente à distância. E descobri que na minha faculdade não tinha videoaula. Então, para eu conseguir fazer as atividades, as provas, eu precisava ler a apostila. Era o único meio de conseguir estudar. Muita gente reclamava, mas até que eu acabei me adaptando muito bem à apostila, porque, por incrível que pareça, algumas videoaulas acabavam me dando sono. Então, ler a apostila, eu conseguia prestar atenção em tudo direitinho e tava tirando de letra. Então foi assim que começou, né, a criar um hábito de leitura em mim. Através disso eu comecei a pesquisar, a criar aquele interesse de saber mais sobre livros, enfim. Eu sempre admirei muito pessoas que desde pequena já tenho o hábito de ler vários livros no ano. Gente, eu achava isso incrível. E eu admiro muito pessoas que gostam de ler, sabe? E eu ficava fascinada porque eu tinha amigos que conseguiam ler enquanto ouvem música. Isso pra mim é incrível. E eu sempre ficava pensando, caramba, por onde eu posso começar a ler um livro se eu não sei qual categoria eu gosto? As pessoas sempre costumam falar assim, pra quem não tem o hábito de ler, que começa a ler um livro de uma categoria que você goste, de um tema que você goste. Mas eu ficava pensando, como eu sei o tema que eu gosto de ler? Então, tipo, eu nunca conseguia responder essa pergunta e, por conta disso, eu nunca conseguia iniciar a leitura de um livro. Eu até tentei ler alguns livros, né, de romance e não conseguia seguir em frente. Já tem um, por exemplo, que eu comecei a ler umas 3 ou 4 vezes e eu sempre abandonei ele. Até hoje ele tá abandonado porque eu nunca terminei de ler. Aí eu tive a brilhante ideia, pode ser que essa dica até ajude pessoas que têm dificuldade, né, e estão com interesse de criar um hábito de leitura, gente, porque isso é muito saudável. Eu vejo que hoje em dia as crianças, os adultos, seja quem for, tá muito envolvido nas telas e nas rotinas, enfim. E acaba não tendo um momento saudável de leitura, porque além de acrescentar muito para a cultura e para grafia, ortografia, enfim, da pessoa, a gente aprende muito, gente, e faz muito bem. Eu distraio, eu viajo, é muito legal. Enfim, eu respondi a minha pergunta pensando assim, eu adoro assistir filmes de suspense, aventura, viagem no tempo e fantasia. Então, vou tentar começar por um desses temas. Ficou isso no ar e até então não tinha encontrado nenhum livro que eu realmente tinha me interessado dentro desses temas. E foi quando na rede vizinha começou a surgir muita gente comentando sobre o livro Verity, né? Porque quando saiu a notícia que ia ter a adaptação, né, que é o filme, e depois que anunciou o elenco, muita gente começou a falar, começou a fazer resenha, e eu comecei a pesquisar, porque eu fiquei interessada, que eu adoro a atriz que faz o Diário de uma Princesa, e me interessei demais por conta dela. E, gente, quando eu vi algumas resenhas do livro Verity, eu realmente fiquei muito interessada. E pra quem não conhece o livro, ele é de suspense. Tem até uma resenha dele aqui no meu canal, quem quiser ir assistir. E assim, ele tava dentro do tema que eu possivelmente iria gostar. E eu não conseguia parar de assistir resenhas sobre ele, porque cada coisa que eu lia sobre ele, eu ficava mais interessada. Aí comecei a pensar assim, meu Deus, eu preciso ler esse livro, eu preciso. Na época eu tava trabalhando, então tava corrido demais.
Então peguei e fui na Americanas procurar esse livro, porque eu tava louca por ele. Eu até cheguei a pesquisar no Mercado Livre para poder comprar, só que ia demorar muito para chegar. E eu queria pra já. Cheguei na Americanas e tinha apenas uma unidade, e foi aquele mesmo que eu comprei, né? No dia só tinha aquele. E, gente, quando eu comecei a ler, foi incrível. Aquele livro completamente prendeu a minha atenção. E li ele em coisa de uma semana. Eu teria lido em menos, mas na época eu tava muito atarefada no trabalho, então às vezes eu chegava em casa muito cansada. Mas ele foi um livro, né, o tema dele, de suspense, enfim, me deixava muito curiosa e ansiosa. Como eu falei no vídeo da resenha, eu dormia pensando nele, acordava pensando e passava o dia inteiro pensando nele. Então, assim, eu percebi que temas de suspense me prendem muito e me causam muito interesse. Até hoje, isso não faz muito tempo que eu comecei a construir um hábito de leitura em mim. Então, até hoje, eu ainda estou no processo de leitura. Eu tenho uma leitura lenta, né, considerada com algumas pessoas, porque tem gente que lê vários livros no mês. Eu tô, né, me superando de pouco em pouco. Eu leio de 2 a 3, dependendo do tamanho do livro, né? Mas aos pouquinhos eu tô começando a explorar outros temas e me interessando por outros temas. Até o momento li um romance, que foi O Verão que Mudou Minha Vida. Li um drama, que foi As Vantagens de Ser Invisível, e o restante foi tudo suspense, gente. Pretendo até fazer a resenha dos livros que eu já li. E é isso, até hoje estou construindo o hábito de leitura. Espero que essa dica que eu dei para vocês, né, da questão de se basear pelo que você gosta de assistir, seja em série, em filme, em novela, consiga fazer com que vocês se baseiem no que você gosta de tema para poder ler, porque eu realmente ficava muito perdida no que começar a ler, né? As pessoas sempre falavam, começa a ler um tema que você gosta, mas eu ficava, mas o que eu gosto? Então, eu acho que se basear através do que você gosta de assistir é muito semelhante ao que você provavelmente vai gostar de ler também. E é isso, um beijo.